Boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à nossa aula 8, que é a nossa última sessão da nossa disciplina colaborativa. E hoje temos o prazer de receber a colaboração da professora Débora Rezende de Almeida, que é professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, e uma das coordenadoras do RESSOCI, que é o grupo de pesquisa Repensando as Relações Estado e Sociedade. A professora Débora é doutora em Ciência Política pela UFMG, tem experiência em ciência política com ênfase em teoria política contemporânea, nos temas democracia, representação, deliberação e participação política. A Débora foi ganhadora do prêmio Vitor Nunes Leal em 2016 pelo seu livro Representação Além das Eleições e recebeu menção honrosa do prêmio Vitor Nunes Leal em 2024 pelo livro Feminismo na América Latina. É bolsista de produtividade do CNPq e foi visita em escola no Departamento de Ciência Política da Columbia University. Então, é um prazer enorme te receber hoje, a Débora, que vai nos honrar, nos brindar com a sua aula sobre representação e participação. Uma boa aula, Débora, e a todos nós. Obrigada, Euseneia. Euseneia, Carla, Mônica, o pessoal do NCT de Formação, né, que brilhantemente organizou essa disciplina. Qualquer coisa vocês me digam se estão ouvindo bem, se eu preciso falar mais alto, como que é a dinâmica. E é um prazer, né, dar essa aula, uma responsabilidade ser a última, né, espero que consiga, de alguma maneira, amarrar alguns debates, né, que foram tendo ao longo do semestre. Não pude observar todas as aulas, assisti algumas rapidamente, mas vi que o curso, né, sem dúvida, estava de alta qualidade. Então, eu vou controlar meu tempo, vou tentar falar menos de 1h30, porque é muito tempo, né, mas eu sei que eu falo muito também, pode ser que eu não vou me obedecer. Com certeza. E essa aula sobre representação, né? Eu começo a aula, então, com esse quadro aí, que é uma pintura a óleo, sobre a Declaração da Independência nos Estados Unidos, que é um comitê de 5 homens que foi levar a primeira carta de declaração, né, um rascunho do que seria a independência dos Estados Unidos. Quando a gente fala de representação, geralmente o que vem à mente é esse cenário do governo representativo, né, típico aí da formação dos Estados modernos, das revoluções francesas, inglesa, a Revolução Americana. Então, a gente pensa em representação, a gente está pensando nessa dinâmica aí que não começa conectado com a democracia, mas tem a ver com uma noção de poder legítimo, né, de consentimento. E uma das questões, eu acho que a gente pode começar esse debate hoje, de alguma maneira, conectando com a agenda do NCT, mas por que discutir representação se a gente está falando aqui, né, de participação? Estamos no NCT de participação política, em que o foco central tem sido as instituições de participação, os movimentos sociais, a sua interação com o Estado, né? O que essa professora está fazendo aí, não está lá no NCT do Codato, estudando representação política, né? Então, eu queria começar com essa provocação, porque, de alguma maneira, se a gente for pensar o histórico dos estudos sobre participação no Brasil, é claro que a gente começa ali, né, inspirado pelos atores próprios que estavam participando, pela redemocratização no Brasil, mas também por algumas teorias, né, principalmente as teorias participativas e a teoria deliberativa, né? Mas muito cedo nós percebemos no Brasil que não dava para estudar a participação desconectada do Estado, né? Isso tem a ver com a característica da nossa redemocratização, que é uma democratização movimentista e ao mesmo tempo de pacto entre elites, mas que a sociedade civil estava ali, né, no momento da formulação desse novo Estado da Constituinte, e tem a ver também com a característica desse novo Estado que se construiu, que de alguma maneira
foi atrativo para os movimentos sociais, né? E eu digo isso porque muitas vezes a gente toma como um dado que essa ideia nossa de repertório de interação, que a conexão dos movimentos com o Estado é uma coisa, vamos dizer assim, normal, não que não exista em diferentes países, mas eu sempre alerto os meus alunos que a democratização na América Latina tem algumas semelhanças, mas a trajetória do Brasil, ela é um pouco distinta, inclusive no atrativo que o Estado teve aos movimentos por conta da abertura desses espaços de participação. Então, na verdade, a gente sempre olhou para a interação com o Estado, com o sistema político, e principalmente depois dos anos 2000, mais ainda. Então, por que, né, adicionar esse debate? Por que trazer o debate da representação política, já que a gente já olhava para o Estado, a gente já olhava, de alguma maneira, para dinâmicas representativas, né? E aí eu gostaria de acompanhar um pouco a minha apresentação com algumas perguntas que me foram feitas ao longo do tempo, da minha trajetória, e eu acho que essas perguntas fazem até hoje eu pensar. Eu lembro apresentando primeira vez que eu apresentei num seminário do Núcleo de Movimentos Sociais, né, aí de Santa Catarina, aquele seminário incrível que a Lígia organizava, e eu apresentando o meu resultado da minha dissertação de mestrado, na época eu estava entrando no doutorado, e a Lígia me perguntou assim, mas para que adicionar, o que a teoria da representação traz de diferente para você olhar para os conselhos? Eu lembro que provavelmente na época eu não respondi bem essa pergunta, né, nervosa perante a professora Lígia e ainda como uma estudante, mas eu acho que de alguma maneira, ficou claro para mim ao longo da trajetória que trazer a teoria da representação para a participação, ela amplia e muda um pouco o debate de como a gente olha para esses atores e para a sua ação. Porque, principalmente, eu acho que eu começo com isso e fecharei a aula com isso, a teoria da representação introduz questões que a gente não se faz a partir de outros olhares, e isso faz parte, né? Cada teoria traz aí perguntas e problemas distintos, mas principalmente a questão da legitimidade democrática, da prática dos atores sociais, eu acho que é um ponto relevante que a teoria da representação nos faz refletir, né? Principalmente do ponto de vista da composição, mas também da capacidade de dialogar com o público, ao qual não está ali participando das IPs, não está ali participando dos protestos, mas de alguma maneira vai ser afetado por aquelas decisões que estão sendo feitas nessas arenas de participação. Então, a participação, de alguma maneira, gera algumas dinâmicas de representação. E a gente não se perguntava sobre a legitimidade dessa participação, porque é um princípio básico da teoria da democracia, que participar é democrático, porque faz parte da autodeterminação, um princípio básico, né, de autonomia dos indivíduos, de influência no processo decisório. Mas quando você olha para a representação, e aí a gente começa a fazer outras perguntas, né? Basicamente, eu responderia, Lígia, hoje, a teoria da representação me fez fazer outras perguntas, né? E acho que esse é um pouco o mote da aula, hoje. Quando passa para o slide, de alguma maneira desconfigurou aqui, mas qual que é a ideia aqui? E aí, ao mesmo tempo, o campo civil, diante de perguntas difíceis de responder, né? Tá, mas se você começa a falar que aqueles atores ali da sociedade civil estão representando, temos limites teóricos, né? Porque, de um lado, eles não têm o que a gente aprendeu há 200 anos, que é a representação, que é a ideia de que a representação envolve algum tipo de autorização formal, né? E a capacidade dos representados expressarem a sua vontade. E, de outro lado, alguns autores vêm dizendo, então, ao invés de falar de representação, será que não era melhor a gente criar um outro nome para isso? Porque, de alguma maneira, nós estamos falando de conceitos, participação no extremo, representação no outro extremo, com algumas exigências normativas que não se encaixam. Vou dizer, a realidade não se encaixa nessa teoria, então o que eu faço? Uma coisa que eu faço, que eu comecei a tese pensando sobre isso, a teoria não encaixa no que eu estou vendo na empiria. Então, o que eu jogo? Eu jogo a empiria fora ou eu jogo a teoria, né? Não dá para a gente jogar fora os atores, a gente tem que repensar de alguma maneira a teoria. E aí, alguns autores vão dizer, então, às vezes não é representação, a gente está falando de outra coisa, por exemplo, o conceito de intermediação. Depois eu vou explorar um pouco isso de novo. Mas, então, por onde a gente vai, eu só quero trazer o tema da representação para a participação, ou seja, por onde foi o debate? Que fronteira é essa que eu estou falando? Que a gente precisa superar.
Primeiro, é importante lembrar que, e aqui, gente, vou tentar falar rápido, porque o desafio é que essa aula é um curso inteiro, que eu acabei de estar que eu dou na graduação, que eu dou na pós aqui no IPOL. Ontem eu dei a última aula sobre. E aqui, se a gente for olhar as origens modernas da representação, todo mundo vai lembrar aí das aulinhas básicas da graduação de Hobbes, né? Só que lá em Hobbes tinha um debate, que era o debate da representação moderna, era o debate sobre o que é soberania, ou como eu constituo um poder legítimo e quais os limites desse poder, se ao mesmo tempo eu estou falando de agora não mais Idade Média, de uma origem divina do poder, mas eu estou falando de uma nova realidade liberal em que os indivíduos são livres e são autônomos e têm soberania. Por que o indivíduo transferiria a sua soberania para outro poder, né? Então, o Hobbes, na verdade, quando está lidando com representação e com autorização, ele está lidando com essa pergunta difícil de qual que é o limite da soberania do indivíduo e qual que é o limite de soberania do poder político, né? E o que a modernidade faz é dividir essa soberania, né? Uma soberania que é pública, que exerce pelos representantes, e a soberania nossa do indivíduo, que é uma soberania individual, né, que eu posso viver minha vida plenamente, livremente, e a maneira como eu transfiro isso é via autorização, né? Então, Hobbes, há toda uma polêmica, que na verdade não é o Hobbes sozinho que traz esse elemento do consentimento e da autorização para o debate político, porque, né, tem um livro famoso do Skinner sobre Hobbes, que ele vai dizer, ao mesmo tempo que o Hobbes está falando de autorização, os parlamentares havia também um debate parlamentar sobre autorização, porque os representantes do rei começaram a discutir a ideia de que a gente representava a comunidade, né, a gente representava o rei, né, a comunidade perante ao rei, eu era a imagem do rei na comunidade, e aí os parlamentares começaram a dizer, não, mas mais do que representar o rei, eu também estou levando as demandas da comunidade para o rei, então eu também tenho uma representação do poder, eu também represento. Então, esse é o debate moderno, né? Esse é o debate que até hoje a gente acompanha, a ideia, então, de que a representação envolve esse tipo de consentimento, algum tipo de responsabilidade política entre a distribuição de poder entre representantes e representados. Em Hobbes tem algo que eu quero que vocês retenham, que é, o Hobbes, ao mesmo tempo, está dizendo que a representação envolve algum tipo de consentimento do representado, mas ele também está dizendo que a representação ela é uma performance. O que eu quero dizer com isso é que o Hobbes, ao mesmo tempo, ele vai dizer o soberano ele é legítimo porque ele recebeu autorização, a gente sabe que ali ele não está falando de voto ainda, né? Uma autorização fictícia, mas mais do que isso, porque o soberano é aquele que cria a comunidade, porque sem ter poder político não existe unidade política. O que o Hobbes está dizendo é isso. Então, algo que a gente vai ouvir muito recentemente falando, existe um construtivismo na teoria política, o Hobbes já era construtivista, né, que ele vai dizer, por isso que ele é capaz de defender um poder absolutista, que ele vai dizer o seguinte, os indivíduos me autorizaram, mas antes do pacto, antes do representante, o que existe são indivíduos aí soltos no mundo. Sou eu o representante, o Leviatã, que dá unidade e que dá imagem, contornos para quem é esse povo que está sendo representado. E aí, por que eu botei aí, né? Essa é a historinha que a gente sabe, que é a história que a gente comprou da teoria política anglo-saxã, né? De como se organiza o poder político. Mas existiam outras formas de organização do poder político que não chegaram, que a gente estuda pouco, inclusive, né? Antes dessa história, eu botei aqui a imagem dos quipus, que é uma coisa que eu descobri recentemente. Se a gente pega a história da América Latina, a história do Império Inca, né? Ali também tinha um cara que chamava, né, o Curaca, que era o chefe da comunidade, que representava o imperador Inca perante a comunidade, distribuía tributo, né, distribuía benesses para a comunidade e levava as demandas da comunidade para o Estado. Né?
Skip-Pool aí é uma maneira que eles usavam, a cada nozinho significava o número da população, mais ou menos, e quanto que eles tinham que pagar de tributo pela colheita. Então, ou seja, a nossa sociedade latino-americana tinha um nível de organização política incrível, que poderia redundar em algum sentido de representação, mas que a gente pouco conhece. Né? Mas o que a gente ficou na teoria política, na ciência política, é essa ideia de representação enquanto consentimento. E aí, vou pular, claro, né, 3 séculos para chegar na Hannah Pitkin, porque tudo que a gente entende por representação, de alguma maneira, foi muito influenciado por esse livro dela, né, o conceito de representação política, que a Mônica Vieira, né, um dos textos aí que eu sugeri para vocês, vai dizer, a Pitkin deu a última palavra em relação ao que é representação política, né? Porque a Pitkin é o livro que a gente entende que ela vai chegar lá e vai dizer o seguinte, olha, a representação, ela também é performativa, é tornar presente aquilo que não está ausente, existem diferentes maneiras de representar, né? E aí a Hannah Pitkin, né, vai recuperar os diferentes sentidos históricos, até mesmo antes, né, de Hobbes, antes do consentimento, ela vai dizer, existiam outras maneiras de representar, né, que é principalmente a dimensão simbólica e a representação que ela vai chamar de descritiva. Mas, e existe lá o modelo hobbesiano, que é o modelo que ela vai brigar, porque ela vai dizer, o Hobbes não tem ele não tem um parâmetro para eu avaliar a qualidade da representação, porque o Hobbes vai dizer, autorizou e pronto, o representante não tem responsabilidade em relação, responsividade em relação ao que ele faz. E aí a Hannah Pitkin vai dizer, então existem esses 4 modelos aí, um que olha para o que o representante faz, como ele age, que é a ideia de autorização e de accountability, que eu poderia falar horas aqui, porque, na verdade, ela tem uma visão de accountability ainda como mandato imperativo, ali naquele momento as teorias de accountability não estavam bem desenvolvidas, e existe essa ideia do que ela está dizendo, stand for, alguém que se coloca por, você pode se colocar pela representatividade descritiva de quem é o representante, o corpo do representante, que é um debate que estava lá na montagem da República Norte-Americana, você tem os federalistas defendendo a distinção, mas você tem os antifederalistas dizendo que tinha que ter algum tipo de representatividade no corpo de representantes. E aí a Hannah Pitkin, ela, nos primeiros capítulos, ela vai dizer, então representar é muito mais do que só agir em nome de, tem outros sentidos, só que em determinado momento ela vai dizer, o problema dessas visões é que essas visões não me dão um parâmetro para avaliar o que o representante faz. E aí ela vai propor o que para ela seria o modelo de representação democrática. É claro que ela não está propondo um modelo de representação normal, ela está propondo um modelo de representação democrática, que é essa ideia de agir em nome, agir no interesse dos representados de uma maneira responsiva, né? Isso ela vai trazer lá no último capítulo dela, no capítulo 10. E aí, a Hannah Pitkin, então, ela, na verdade, ela guiou toda uma discussão sobre representação, que por mais que ela reconhecesse que existem outras maneiras e significados do que quer dizer representar, ela vai dizer, esses outros modelos não me explicam o que ela chama de misrepresentation, quando não há representação ou quando a representação é má, né? O que, né, o próprio Adrian tem um artigo falando dos limites da Hannah Pitkin, que na verdade existe, né? A representação descritiva tem um parâmetro. É boa representação se espelha, é má representação se não espelha o corpo da sociedade. Só que a Hannah Pitkin está medindo pelo que ela considera o parâmetro, e o parâmetro é a ação responsividade. E aí o que a gente tem? A gente tem toda uma discussão sobre representação a partir desse livro da Hannah Pitkin, que também deixa de rediscutir o conceito. A gente não tem, de 67 até quase a virada dos anos 2000, não tem nenhum livro, nenhum texto que discuta o conceito de representação. O que a gente vai ter na ciência política é um debate sobre como funciona o governo representativo, né? E aí, ou seja, accountability, responsividade, voto, né, congruência entre eleitor e eleitorado, ou seja, esse debate empírico. Não se discutiu mais os outros sentidos e nem se discutiu a ideia de, quando eu estou falando de representação, eu estou falando de soberania, né, dos representantes e dos representados.
E aí tem todo um debate da Hannah Pitt sobre ação independente ou, né, julgamento e por aí vai. Aí uma questão então, você tem Hannah Pitt, que aí vocês podem dizer, não, mas teve o Manan, em 97. Eu estava falando que eu participei de um concurso semana passada, que caiu justamente o ponto de representação, e eu só ouvi Manan, eu eliminei o Manan dessa aula, que eu não aguento mais ouvir o Manan, mas a ideia é que o Manan, de alguma maneira, ele não está fazendo uma teoria de representação, ele está fazendo uma teoria sobre como funciona o governo representativo, né? O debate dele é o debate do governo representativo. E a gente tem ali, o texto da Mônica Vieira, que eu passei para vocês, ele mostra assim, então, de Hannah Pitkin para cá, a gente tem Manan, mas essa teoria de como funciona o governo representativo ou a democracia liberal, ela passa a ser criticada, claro, pelos teóricos da democracia participativa e deliberativa, mas ali é um campo da teoria democrática que não está preocupada com a representação em si, né? Está preocupada em como que eu complemento a representação com forma de participação ou de deliberação. Não está preocupada com o conceito em si de representação. Mas aí a gente tem uma revisão que vem por meio de outro campo, que não é o campo da teoria da representação, é o campo dos teóricos da justiça, né? Principalmente as feministas, e aí tem o livro O Contrato Sexual, da Carol Bateman, questionando, né, esse contrato, que vocês viram lá a primeira foto da Carta de Independência, é um grupo de 5 homens levando a Carta de Independência né, dos Estados Unidos. E um livro muito famoso que ficou da Anne Phillips, né, A Política da Presença. O que as teóricas da justiça e feministas elas fazem para a teoria da representação, né? Elas fazem o que a Mônica Vieira chama de uma virada representativa na teoria democrática. Porque elas colocam o dedo na ferida de que esse modelo, um homem, um voto, ele não dá conta da inclusão política dos diferentes sujeitos, né? Ou seja, a política representativa exclui grupos constantemente. E essa teoria que ficou focando em accountability, responsividade, toma como um dado as preferências dos indivíduos. Né? A ideia de que quando você vota, você expressa uma preferência. Né? Na verdade, quando você vota, você expressa uma preferência entre 2 candidatos, você escolhe por um. Mas como se formam as preferências políticas? Né? Algo que a teoria deliberativa ajuda muito também nesse debate. Né? Embora aqui as teóricas não estavam preocupadas com a representação em si, mas é a partir dali que você começa um pouco esse questionamento também do próprio conceito de representação. Por que desconfigura quando vai online? Enfim, e aí o que eu tenho nesses anos, no final dos anos 90 e ano 2000? Essa recuperação de que, então, primeiro, a representação política, ela tem problemas, do ponto de vista, a democracia liberal, ela não funciona bem. Há uma insatisfação com a maneira que os indivíduos exercem sua soberania a partir do governo representativo. E aí eu tenho 2 campos de estudos que entram nessa linhagem de revisão do conceito. Né? Um campo que eu, no artigo que eu publiquei sobre mandatos coletivos e representação na sociologia política, chamei de participação na representação. Ou seja, aqui são os teóricos da democracia representativa que estão pensando governos eleitos, representantes eleitos, e dizendo o seguinte, olha, a gente passou a segunda, de 50 anos para cá, né, praticamente apanhando das teorias participativa e deliberativa, dizendo que representação não é democracia. Que, na verdade, o que é democracia é participação. Representação, os teóricos vão dizer, é um second best. Mas, realmente, democracia é quando você tem participação. E aí, tem esse texto, que é um texto que, para mim, inaugura o debate, que é o texto do David Plotkin, de 1997, que o texto chama Representation is Democracy. Né? Representação é democracia. E aí ele faz essa virada, porque ele vai dizer o seguinte, a gente passou algumas décadas discutindo que, na verdade, o que é democracia é participação.
esse é um debate que fazia sentido num contexto pós-Guerra Fria, de debate entre a democracia liberal e o comunismo, né? Porque aí você tem que defender o modelo do governo representativo clássico do liberalismo e um modelo comunista mais participativo, ou seja, ao contrário, né? Modelo mais liberal da democracia liberal do governo representativo e um modelo mais participativo comunista. E aí ele vai dizer o seguinte, ele tem um argumento que ele vai tentar mostrar que, na verdade, a representação ela é sim democrática, porque, e aí é o problema de escala que o Dow já tinha colocado, né? Ou seja, quando você participa, você está sendo incluído no debate, mas quem não participa está excluído da discussão. Então, o Plot que vai dizer o contrário da representação, o contrário da participação não é representação, é absenteísmo. Ou seja, se você participa, você participa. Se você não participa, você está fora. E ele vai dizer, o contrário da representação não é participação. O contrário da representação é exclusão. Porque se você não participa e ninguém fala por você, você está excluído do processo político. Né? E aí, com isso, o Plotkin reinaugura esse debate de que representação é mais do que esse modelo conhecido de como funcionam as eleições e o governo representativo. A representação envolve uma dinâmica, e para ela ser democrática, ela envolve uma dinâmica de inclusão. O que a gente precisa pensar é esse modelo de como a democracia representativa ela tem funcionado. Né? E aí, nesse campo aqui, você tem um conjunto de autores que vão começar a repensar essa ideia, porque a gente juntou por muito tempo a ideia de democracia e representação, né? Tanto que o nome já diz, democracia representativa. Só que quando a gente está falando de democracia representativa, a gente está falando do governo representativo, mas a representação, na maioria das vezes, ela nem é democrática, né? E você tem representação mesmo sem ter democracia, né? O Andrew Review faz esse exemplo, por exemplo, o Saddam Hussein, ele não é democrático, nem foi eleito. Mas ninguém podia dizer que ele não era representante. Né? Então, como é que eu penso essa conexão entre representação e democracia? Então, tem duas coisas que podem se juntar, mas nem sempre estão juntas. E nem sempre estão juntas só porque houve eleição. Né? Tá aí o nosso Congresso para nos provar isso. Então, essas duas coisas precisam de demandas normativas diferentes. E aí que eu trago, né, tem a Young, que trabalha um pouco essa discussão de relacionamento, e aí vai toda a teoria de gênero que vai trazer a discussão de representação descritiva de volta, né, para o campo da política. E aí o texto da Nadia Urbinati, que eu detenho aqui um pouco mais, porque a Nadia Urbinati, para mim, acho que aqui apresenta uma discussão mais densa dentro desse campo da democracia representativa, que a Urbinati vai lá discutir, ela vai dizer, primeiro, a polaridade, participação e representação é culpa, todo mundo sabe, do Rousseau, né? Porque o Rousseau faz essa ideia de que quando você delega, você abre mão da sua soberania. E aí a Urbinati vai dizer o seguinte, mas o Rousseau tem uma ideia errada de como funciona o processo de delegação. Porque quando o indivíduo vota, ele não perde a sua soberania. Ele só está expressando uma vontade política. Ela vai dizer, o Rousseau tem uma noção de soberania privada, como um contrato de delegação. Contratei um advogado, toma, eu não entendo nada de advocacia, então você agora tem a vontade e faz o que quiser. A representação não é um contrato privado, é um contrato político. Né? Então, quando eu voto, eu expresso uma vontade política. Mas aí, com a ajuda de um outro autor francês, o Condorcet, ela vai dizer, mas a representação ela não se encerra no voto. Na verdade, representação não é sinônimo de voto. Né? A representação ela pode começar com o voto. Mas depois do voto, o indivíduo expressa a sua soberania, mas ele mantém o que ela chama de julgamento político. Né? Então, de uma metafórica, a Urbinati vai dizer o seguinte, o que é representação? A representação é um processo circular entre Estado e sociedade, em que na hora que eu voto, eu começo o ciclo.
né? O indivíduo expressa uma vontade, ele começa um ciclo. Só que ao votar, eu não entrego a minha soberania, eu continuo sujeito, o indivíduo com vontade soberana. E eu devo, se eu estou pensando em representação democrática, pensar em instituições que garantam que nós, enquanto sociedade, continuemos fazendo esse julgamento político durante esse ciclo, durante esse mandato. Então, a Rubinat, ela também, na ideia do Plot, vai dizer representação é democracia. O que a gente precisa pensar é como que nossos eleitos funcionam, como é que os partidos funcionam nessa mediação entre Estado e sociedade, e por aí vai. E eu tenho também algumas discussões com o próprio... deveria ter botado esse negócio em PDF, que está desconfigurando, com o próprio Rosa Valon, que vai discutir isso também. E aí eu tenho esse campo, e eu tenho um campo que eu chamo de representação na participação, né? Que aí é o campo que a gente se insere da participação, ou seja, o que a gente começou a ver no mundo também, durante aí essa virada de século, é um crescimento de questões não territoriais, para além do Estado Nacional. Então, pega a comunidade europeia. Como é que eu discuto representação comunidade europeia, que nem um conselho, que nem é eleito, que decide questões para além do Estado Nacional, da territorialidade do Estado Nacional, né? Você tem uma crescente demanda na sociedade por reconhecimento e formas diferentes de representação política, né? Então, não só no Brasil, mas o mundo começar a olhar que você tem o que os deliberacionistas chamam, por exemplo, representação de discursos na esfera pública. Grupos e indivíduos começam a demandar a ideia de que eles falam pelos ausentes, que é preciso representar seus interesses, que os representantes eleitos não atendem. E aí, o que você tem na literatura é toda uma tendência de criar adjetivos. Então, assim, eu tenho muitos representantes, eu tenho vários adjetivos para isso, né? Um é a representação auto-autorizada, a representação discursiva, e aí você teve um mundo aí nas últimas 2 décadas discutindo isso, né? Você cria adjetivos. E aí eu lembro daquele texto, vocês já devem ter visto um texto metodológico do Collier, que é Democracia com Adjetivos, né? E um pouco isso, né? Como é difícil conceituar a democracia, você vai criando adjetivos, né? E representação também passou por isso. E por quê? Porque você tem um desafio de, eu estou falando que a sociedade civil representa, mas eu tenho lá aquele conceito lá marcado por séculos, dizendo que representação é consentimento. Que legitimidade esses atores da sociedade civil têm? Eles não foram eleitos, eles não foram escolhidos, né? E aí uma outra pergunta, né? Eu falo que eu sou guiada por perguntas. Essa pergunta me foi feita na banca, né? Você já terminou a tese e aí às vezes não sabe ainda responder algumas perguntas. Eu lembro que a Cláudia Fezzi fez essa pergunta. Tá, né? Se tudo é representação, onde que fica a participação? E recentemente, num artigo que eu escrevi para a ABCP, a Carla Almeida me fez essa mesma pergunta, né? Onde estão as fronteiras, de novo, né, entre representação e participação? E aí, ao me fazer de novo essa pergunta, né, eu me vi, né, ela falou assim, não tem muita revisão no artigo, não, só fiz uns comentáriozinhos, mas essas perguntas que te vão na raiz. E aí eu tive que revisar o artigo inteiro para tentar responder essa bela pergunta da Carla. E aí, o que a gente tem, então? A gente tem uma literatura de representação não eleitoral no Brasil e no mundo, que vem, produz um campo empírico muito grande, né? E onde vem esses estudos? Primeiro, você tem uma literatura internacional. Quem está estudando representação na participação? A gente é um campo bem específico. Eu diria que é o campo que estava ali guiado pela teoria da participação e pela teoria da deliberação, principalmente. Porque os autores que repensaram a representação além das eleições estavam associados, seja à agenda de pesquisa de sociedade civil no Brasil, que foi muito relevante, porque a gente deixou de olhar para os atores e passamos a olhar para os espaços, né? Para os locos, para as IPs, para as instituições de participação, e a gente foi guiado pelas teorias da democracia participativa e deliberativa, né? E isso não só no Brasil, se você for pensar internacional, o campo deliberativo foi o que começou também a pensar a representação. Tem um livro do John Parkinson, que começa com essa pergunta, né? Ele vai dizer o seguinte, a gente é guiado pelo um princípio do discurso,
não sei se vocês lembram o princípio D do discurso do Habermas, de que todos aqueles possíveis afetados por uma decisão devem fazer parte do processo de debate. Essa é a legitimidade, né, da teoria deliberativa. E aí o Parkinson diz que sim, mas a gente está fazendo deliberação e não são todos os possíveis afetados que participam desse processo de instrução racional. Então, tem processo de representação ou intermediação ocorrendo aí. Mas foi também no Brasil, no campo de estudos das instituições participativas, especialmente, que o debate de representação não eleitoral ganhou força, né? E aí eu diria que mais nesse campo e menos na literatura de movimentos sociais, né? Nacional e internacional, porque é uma literatura que estava olhando para o foco, né, no processo político. No Brasil, avançamos muito nessa literatura, porque a gente vai olhar para os outros repertórios de confronto, mas também de colaboração com o Estado. E por mais que essa literatura estava olhando, claro, atores sociais dentro das instituições de representação, não é uma literatura que passa pela preocupação teórica da representação política, né? E aí, uma coisa que eu quero terminar, um pouco como agenda de pesquisa sobre isso, né? Eu brinco que a teoria de representação é uma seita, quase. Como se eu quisesse converter os alunos todos para a representação. Então, vou tentar converter vocês aqui para a teoria, dizendo que esses objetos, de alguma maneira, podem ser olhados pela lente da teoria da representação. E aí, o que eu tenho, então, nesse campo que eu estou chamando de representação na participação? Tem um campo de uma literatura internacional, que é variado, eu vou citar aqui dois, que é um campo, e aí eu não sei se... Estou chateada que meus slides bonitinhos estão ficando bagunçados, eu devia ter botado no PDF. Não sei se vocês lembram aqui, ó, esses dois campos de revisão, eles são recortados por uma mesma perspectiva, que é essa perspectiva construtivista. A ideia de que a representação se constrói no processo político, tá? E quando eu venho aqui para esse campo informal, o principal expoente dessa dimensão construtivista é o Michael Soward, né? Ele publicou esse artigo, acho que em 2006, depois publicou o livro com o mesmo nome em 2010. E aí, o que o Michael Soward vai fazer? Ele meio tenta virar de cabeça para baixo um pouco a teoria da representação e dizer o seguinte: ao invés de eu definir o que a representação essa era a pergunta da Hannah Pittig, e é representação. Ele vai dizer o seguinte: não, o analista tem que olhar o que a representação faz. Né? Então, ele é um autor que ele não está preocupado com teoria normativa, né, ou seja, qualidade democrática, ele está dizendo o seguinte: se eu começo a olhar o que o representante, a sociedade faz, eu vou ver representação ali. Por quê? A representação para ele é uma ação, uma performance que se dá por meio de processos de reivindicações ou apresentação de demandas, né, ao invés de um resultado de um processo. Né? Não é eleição, não é um status, como o Rosanvallon diz. Né? É eleito é representante, não é eleito não é representante. Eu tenho que olhar muito mais que a representação ela emerge da ação, muitas das vezes, dos atores, de apresentar demandas dos ausentes, tornar presente o ausente, como diria Hannah Pittig, por meio da minha ação política. Às vezes isso é de maneira intencional, né? E aí algum exemplo que se dava na época desses estudos era o Bono Vox. Quem aqui nunca ouviu falar o Bono Vox dizer assim: eu represento o povo da África? Né? Se ele representa mesmo, se o povo da África lá sabe que Bono Vox existe, né? Se houve a gente não sabe, né? Mas ele fazia uma demanda, ele reivindicava isso. Né? E aí o Michael Soward foi muito estudado, e aí você tem um campo aqui que eu posso indicar para vocês, quem tiver interesse de literatura sobre construtivismo, que vai começar a aplicar isso, porque é um olhar muito empírico sobre, se eu quero ver representação, para onde eu olho? Eu olho quem é o ator, o que ele fala, como ele fala,
né? Quem que ele representa, perante que audiência ele está falando, a quem ele quer convencer, quem é o representado. Porque vocês lembram lá do Hobbes que eu falei? O representado não existe. Aí eu falo isso, a turma geralmente de graduação fala assim, meu Deus, essa mulher está viajando na maionese. A ideia de que o representado enquanto agente político, unidade política, ele é uma criação, porque ele é discursivamente criado. Porque o representante vai dizer assim, o povo da África quer, não sei, mais comida, mais cisternas, mais não sei o quê. É uma construção, é um discurso de quais são os interesses. Aí tem toda uma pergunta se, na verdade, esse povo é inexistente ou não, que é a crítica que se faz ao Saud, porque muitas das vezes o povo realmente precisa, às vezes, de alguém que enuncie qual que é a sua vontade. Mas, às vezes, esse povo sabe a sua vontade. E a relação de representação é muito mais, né, dinâmica, é muito mais relacional. Mas aí o Saud não está muito preocupado com legitimidade, se é legítimo, se não é legítimo. Só que ele começou a ser criticado, muito criticado. E aí, assim, tudo bem abandonar a ideia de que a representação se forma pelo consentimento, mas dizer que a representação não tem a preocupação com a legitimidade dessa ação, aí é meio... e alguns autores vão dizer assim, então é o fim da preocupação normativa e democrática com a representação? Não precisamos mais falar de accountability, não precisamos mais falar de responsabilidade, e o Saud começa a responder essas críticas, né? E aí ele vai dizer, claro que não é qualquer claim, né? O representante, quando constrói esse representado, ele precisa construir um discurso que tenha ressonância social, porque senão ele vai falar sozinho também. Ele não pode falar qualquer coisa que não tenha ressonância no que os indivíduos querem, né? E aí ele vai começar a pensar, a revisar essa teoria e pensar critérios, mas ele é muito resistente a gente pensar critérios normativos externos. Por exemplo, o que é uma representação democrática? Se ela foi justa ou se ela foi injusta? Aí eu pergunto para vocês, esse é um bom critério? Eu não vou ouvir vocês, porque vocês não podem falar, mas eu ia querer estar na sala de aula. E aí o Saud coloca esse critério, ele vai dizer, parece um bom critério, né? Justiça é um critério democrático. Mas, o que é justiça? Aí a gente começa, né, quem nasceu primeiro, né? Então, assim, ter parâmetros normativos muito externos para avaliar a representação é difícil. E aí, por isso que as teorias têm caminhado para essa ideia de relação, né? Democrático se envolve, de alguma maneira, o representado. Você não pode dizer que cria o representado do nada e o representado não tem vontade política, né? E aí você tem essa linha, e você tem uma linha da Wendy Salkin, que é um livro que eu sugeri também, que eu não consegui ler todo, confesso, mas que é um livro que é de uma filósofa bem normativa. Ela vai definir o que ela chama de representação informal, né? E aí, representação informal são indivíduos ou grupos que falam por outros grupos sem terem sido selecionados. E ela vai dizer, não, mas aí tem que ter uma preocupação. Como é que eu avalio isso? Preciso pensar na dimensão relacional. Como é que o representante trata esses representados? O representado tem que ter espaço para discussão, para a formação da sua vontade, mesmo que ele tenha autorizado, né? E o que ela chama de critério proposital, né? Ou seja, as ações desse representante promovem melhoria, qualidade, maior justiça, maior inclusão, né? E aí seria uma maneira de avaliar se essa representação é democrática ou não. E aí eu prefiro, na verdade, desse debate inteiro, um livro da Lisa Disch. Ela tem vários artigos, mas ela publicou um livro agora que se chama Mobilization, se não me engano, em que ela vai dizer o seguinte, na verdade, a gente, às vezes, fica criando parâmetros normativos, como a teoria deliberativa, no sentido de que tem que garantir espaços de deliberação igualitária, que ela fala aqui, né, aberta à crítica, tolerante ao dissenso, assim, em que mundo ideal existe esse espaço? Né? E aí, a Lisa Disch vai dizer o seguinte, a gente precisa reconhecer que no mundo real, a sociedade, nós como representados, a gente avalia a representação a partir do debate que ocorre entre elites, né?
da competição de discursos entre elite. Então, difícil garantir condições ideais de deliberação para a gente avaliar os nossos representantes. O máximo que eu posso conseguir como um parâmetro é multiplicar os espaços em que os indivíduos têm para contestar a política. Né? Pensar hoje, né? A sociedade hoje tem um congresso, às vezes, pouco responsivo, e aí você ter garantia de protesto, garantia de contestação do que está sendo decidido ali. Então, ela vai dizer, o máximo que a gente pode, talvez, pedir é que, mesmo quando o representante não é eleito, uma sociedade democrática deve garantir diferentes espaços para que a sociedade representada conteste essas decisões, que expressem, de alguma maneira, a sua vontade. Então, esse é um campo, um debate que a literatura internacional está fazendo, porque a literatura internacional está olhando muito para esses espaços informais, de atores e grupos que falam na esfera pública em nome dos oprimidos, em nome dos ausentes. No Brasil, o debate sobre representação, ele inovou. E aí inovou por quê? Porque a gente tem algumas vantagens institucionais, digamos assim, de que a gente, quando está falando de representação no Brasil, a gente não está falando de um ator, às vezes, público, que produz uma imagem, um discurso do que deve ser representado. Quando a gente, principalmente, está olhando representação nas conferências, nos conselhos, né, nos orçamentos participativos, eu estou olhando para espaços que não só produzem imagens, performance, mas produzem decisões políticas, né? Porque os atores da sociedade civil produzem ali, em alguns espaços deliberativos, inclusive decisões que podem ser vinculantes, implementadas depois pelo governo. Então, a gente precisou, no Brasil, pensar para além dessa ideia pluralista de várias claims sendo discutidas fora do Estado, e, de um lado, sociedade civil só faz discurso, de outro lado, os atores eleitos decidem. No Brasil, essas coisas se mesclam, porque a gente está falando de espaços híbridos, né? E há uma hibridização entre o que a sociedade faz e o que o Estado faz. Os movimentos sociais entram para o Estado e produzem, institucionalizam políticas públicas, né? O pessoal aí que estuda a institucionalização. Os conselhos, os conselhos de saúde, se a gente for pensar, o conselheiro está ali decidindo normativas de como vai ser o atendimento público num posto de saúde, que vai afetar a vida dos indivíduos. Então, a gente introduz a sociedade civil em espaço de decisão. Isso demanda que a gente pense a legitimidade desses atores de uma maneira diferenciada. Né? E aí, o que o campo produziu? Primeiro, mostrar que no Brasil a gente não está falando, quando eu estou falando de IPs, tá? Principalmente instituições participativas, eu não estou falando de processos completamente ausentes de autorização, né? Existe algum mecanismo de autorização entre pares, ou seja, existem critérios para você ter assento no conselho. Não é qualquer um, eu achei legal essa discussão, vou lá, vou começar a participar do Conselho Municipal de Saúde da minha cidade. Não. Você faz parte de uma organização, você concorreu, né, você tem, às vezes, no nível nacional, as exigências são maiores, né, você tem representação de diferentes estados, você tem CNPJ, enfim. A gente está falando, no Brasil, a gente está falando de formas de representação, que eu não diria informais, não encaixaria na teoria da Salkin, porque existem processos de seleção. Né? Mecanismos de seleção, de indicação de pares, enfim, chamamento público, edital e por aí vai. E aí a gente pode estudar, com o olhar da teoria da representação, quantos esses processos são mais democráticos ou menos democráticos, mais aberto para competição de diferentes grupos ou não. Isso é uma pergunta que a gente sempre se fez estudando instituições participativas. Quem são as pessoas que participam? Né? Como elas chegaram lá? Né? O quanto o desenho institucional desses espaços ele permite uma renovação dos atores, uma disputa entre diferentes atores. Essas são perguntas que a gente, né, se faz na literatura. E a gente também começou a estudar a ideia de accountability, né? Ou seja, isso também na literatura internacional, mas no Brasil, quando eu estou olhando para atores coletivos que são associados a organizações civis ou a movimentos sociais, é possível ir além de uma ideia vaga, que o Sawad coloca, de aceitação do representado.
Até porque a aceitação do representado me lembra quase uma ideia de consentimento tácito, que estava lá em Locke, que a gente sabe que nada democrático é. Porque muitas das vezes a sociedade não contesta uma decisão, não porque ela aceitou tacitamente, mas porque ela nem sabe que aquela decisão foi tomada em seu nome. Então, quando a gente está falando de processo de participação, geralmente está falando de processos deliberativos muito dispersos, muito opacos para a sociedade. Né? Eu não sei se vocês que estudam participação em conselho já tiveram a oportunidade de falar de conselhos de política pública para a família, e o pessoal fala, o que é conselho? Eu sempre brinco que a minha mãe sabe muito bem o que é conselho, porque eu falo com ela há 20 anos sobre isso. Mas, geralmente, a sociedade brasileira não sabe o que é conselho. E aí, quão legítimo são as decisões que estão sendo tomadas ali que vão impactar a vida dela, em termos de acesso a serviços públicos. E aí a gente começa a pensar, então, é possível pensar mecanismos de prestação de contas, de accountability não eleitorais. Né? Prestação de contas junto à própria organização que eles representam, um controle entre organizações. A ideia é cada vez mais que os conselhos têm botado em prática de fazer reuniões online públicas, de lives, né? Divulgar o que eles estão fazendo, o choque entre discursos e por aí vai. Essa é uma agenda muito desenvolvida, acho que nos nossos estudos sobre participação. A segunda parte, que se a gente for pegar o conceito Pitkin, responsividade, é algo que eu acho que é uma agenda que a gente precisa avançar, porque a gente estudou pouco essa ideia de responsividade. Porque, em última instância, a gente pode abrir mão e falar assim, tudo bem, o conselho ele não tem o controle do representado, mas, em última instância, quem vai implementar a decisão é o governo que foi eleito. Né? Os conselheiros podem até deliberar, mas, no final, a decisão ela passa pelo crivo da autorização. Mas eu acho que tem uma agenda aí de pesquisa para ser estudada, né? Ou seja, o que os conselheiros estão propondo, estão decidindo, responsividade em relação a quê e a quem, né? E aí a gente tem que pegar a literatura que está estudando responsividade, que é a literatura eleitoral, e está pensando assim, responsividade em relação a um interesse específico, a um problema, por exemplo, desigualdade de gênero. O conselho é responsivo em relação a isso? O que a população pensa, o que os conselheiros estão decidindo. Então, essa agenda, eu acho que é uma agenda para estudar, que é pouco avançada. E aí, indo para a terceira parte, eu acho, a última dessa apresentação, é que o que a gente tem até aqui? A gente tem essa agenda de representação na participação, o que ela tentou fazer? Primeiro, desassociar a ideia de que representação é democracia. Pode ser, pode não ser. Segundo, dizer que a representação emerge mesmo em contextos sem eleições, sem consentimento. Terceiro, pensar se não tem consentimento, como é que eu garanto o mínimo de controle do representado, porque representação é relação, tem que ter as duas partes, o representante e o representado. E a gente fez isso basicamente, eu acho, mimetizando o que a teoria da representação tradicional disse, que é a representação, e a gente ficou tentando achar substitutos para ela. E aí, eu queria compartilhar com vocês essa tela aí, que, na verdade, é um recorte de um artigo que eu escrevi recentemente, que me fez sair um pouco dessa caixinha, de alguma maneira, de que representação, consentimento, hobbies, por aí vai. E aí, lembrando da Pitkin, que a Pitkin já falava que a representação ela emerge por diferentes sentidos e de diferentes maneiras, né? E aí eu lembro que eu escrevi nesse artigo, que é um artigo que vai sair para um handbook lá, é um handbook também de participação, mas que me chamaram para escrever. Desses dois professores organizadores lá na França, que é o Lionel Cordier e o Yves Saint-Tomé, que eu tenho trabalhado em pesquisas. E aí eu coloco essa frase lá no artigo dizendo, né, que o conceito de representação foi influenciado pela Pitkin, que tem o status de autoridade definitiva na teoria da representação. E aí o comentário deles foi o seguinte, será que ela é, né, como é que a galera fala, né, será que ela é essa cocada toda mesmo? Porque eles vão dizer o seguinte, olha, eu sou aqui francês, na França, ela nunca foi um debate importante, né? Representação, eu duvido que ela foi influente assim na Europa, eles dizem, né? E eu lembro que o Ives já tinha me feito essa provocação algumas vezes. E aí
ela vai dizer, a Pitkin foi importante para uma noção clássica de representação. E aí o Ives diz, particularmente nesse mundo aí anglo-americano, nós somos colonizados por esse mundo anglo-americano da teoria da representação, né? Vai dizer o seguinte, aí a Pitkin assumiu um status de verdade na teoria da representação, mas eles são, né, muito mais da sociologia histórica, que vão dizer assim, antes do que essa ideia de mandato, existiam outros sentidos do que a representação. E, na verdade, eu só entendo o mundo contemporâneo, e aí eu vou chegar nisso, eu só entendo um Bolsonaro da vida, eu só entendo, né, a maneira como a política hoje se tornou performática, se eu consigo entender que a representação se constrói também a partir de outros vínculos e de outras maneiras, né? Aí eu falei, tá, tudo bem, então vamos lá estudar esses conceitos. E aí eu fui estudar um pouco essa ideia de que antes da representação mandato, a representação, e a Pitkin já dizia isso, ela tem outros sentidos, né? Tem lá a representação simbólica, que a Pitkin vai dizer o seguinte, representação simbólica é um perigo, tá? Porque ela envolve trabalho sobre a mente das pessoas. E isso redunda em quê? Autoritarismo, né? E aí a gente, na nossa ciência política racionalista, no sentido restrito da ideia de racionalidade, a gente abandonou muito essa ideia de que a representação ela também se constrói simbolicamente. E aí, antes da ideia de governo representativo, antes da representação mandato, representação significava, por exemplo, já desde a época antes da Idade Média, representar significava simbolizar algo, ou seja, tornar presente ou ausente, exibir uma presença no ato de representar, né? Símbolos, eles podem exibir, então, uma presença ou dar visibilidade ao representante, pensar a bandeira, né? Quando você olha a bandeira, você sabe o que você está falando, né? Bandeira brasileira, e aí essa piadinha, né, a ideia de que a nossa bandeira jamais será vermelha, eles põem lá a bandeira dos Estados Unidos, que símbolo é esse, né, quem é o povo que está se reconhecendo naquele símbolo, e os símbolos podem ainda fazer parte da representação, então símbolos, eles representam por si só, o hino nacional, a bandeira nacional, eles representam alguma coisa, eles exibem uma presença de uma identidade política de um povo, né? Mas os símbolos também, eles fazem parte da própria representação. E aí eu posso juntar as duas coisas. Quando eu estou falando de representação mandato, eu estou falando também de um ato de simbolizar, né? Ou seja, o que o Pierre Anderson chama de... para o nacionalismo, você precisa criar comunidades imaginadas. A representação cria comunidades imaginadas, ela cria identidades políticas, né? Essa figura aí tosca do pão sem nenhuma toalha na mesa, né, que eu fico nervosa só de olhar essa situação, essa mesa bagunçada, né, eu gosto de tudo arrumadinho, ali está simbolizando, né, uma ideia de simplicidade, uma ideia de que eu sou igual ao povo, né, e aí não dá para pensar hoje representação sem pensar o poder dos símbolos, de criar essa identidade política, esse compartilhamento de valores entre os indivíduos. E aí a Pitkin vai dizer, isso é autoritário. Só que tem teóricos mais recentes recuperando essa ideia, dizendo, pode ser autoritário como pode não ser autoritário, porque os símbolos ajudam a que os indivíduos se identifiquem com uma mensagem política, e ao se identificar, eles podem se engajar e participar politicamente de determinada decisão. Então, por que protesto é tão importante, né? Os símbolos, as imagens, os cartazes, as bandeiras, como é que eu motivo as pessoas, eu engajo as pessoas a participar politicamente? Muitas das vezes isso vem, às vezes, pelo caráter emotivo, pelo caráter simbólico, né? Tem alguns autores hoje em dia pensando na relação entre emoções e racionalidade. E aí eles vão dizer o seguinte, a gente, por muito tempo, acha que emoção é algo irracional, quando, na verdade, a gente só raciocina ou sai do que eles dizem do senso comum quando eu sou tocado, às vezes até emotivamente por algo, e aí eu paro e penso, né? A emoção faz a gente pensar diferente. Então, um pouco que esses autores estão dizendo, símbolos engajam politicamente, e isso gera relações de representação. Um terceiro sentido, que é um sentido muito da Idade Média, né, e tem a ver com as corporações de guildas, é a ideia de representação como encarnação.
É claro que essa ideia surge na igreja, né? Quem já foi, né? Tomou hóstia, né? O corpo de Cristo. Né? A ideia de que o corpo de Cristo estava encarnado. E se é corpo verdadeiro ou não, todo um debate teológico sobre isso. Mas o fato é que na Idade Média você tinha essa noção de que representar, principalmente nas corporações de guildas, significava que aquele representante que fazia parte daquela corporação, ele era membro da corporação e, portanto, ao representar, ele não agia em nome do grupo, mas ele agia como o grupo porque ele era um deles. Ou seja, isso tem a ver com o que a gente fala hoje de representação descritiva. Por que é importante a presença política? Porque, de alguma maneira, aquela presença política faz parte de algum grupo que traz a vivência e a perspectiva social, né, diria Young, daquele grupo. Então, a representação e encarnação é quando o representante e representado, eles se conectam por essa ideia de que eu sou como ele. Né? E aí eu poderia botar exemplos autoritários aqui, que é, né, quem está estudando encarnação, por exemplo, por meio do populismo, vai dizer, o populismo, ele é antidemocrático, e a Nadia Urbinati vai dizer isso, né, no livro novo dela, do Me the People, porque ele encarna, e ao encarnar, ele elimina a intermediação, porque se eu sou igual ao povo, então o povo não precisa participar da política. Essa é uma visão, né? Mas, a gente deixou de aceitar a encarnação como sendo representação democrática, porque, não sei se vocês conhecem o livro do Lefort, que fala a ideia de que o poder na modernidade ele é um espaço vazio, ou seja, diferente lá dos reis, que tinha que passar a hereditariedade, que encarnava determinada legitimidade, hoje o poder é desencarnado. Ninguém encarna o poder, você tem que fazer disputa política pelo poder, né? Mas será que a gente pode trazer esses sentidos para interpretar a atualidade? Também a participação, tá? Eu vou chegar lá, não estou fugindo do tema. Mas quando o Lula é um exemplo muito clássico, né? E eu sempre falo assim, que Lula e Bolsonaro eram muito próximos, tanto na dimensão de mobilizar representação simbólica, quanto na ideia de representar essa representação por encarnação, né? Quando o Lula fala lá, quando ele vai ser preso, né, que os poderosos podem matar 1, 2, 3 rosas, mas jamais deter a chegada da primavera, ele está fazendo um discurso simbólico ali. Né? Ele está emitindo uma imagem do que ele representa enquanto ideia, enquanto imagem, enquanto valor, para além da sua prisão. E ele fala 1000 vezes, né? Porque ele representa porque ele não é um presidente, eu sou um deles. Isso é uma ideia de que ele representa porque ele encarna o povo, porque ele veio do povo, porque ele é nordestino, ele também conhece a pobreza, ele se assemelha, ele tem similaridade com o que ele está criando como imagem desse povo. Né? E aí, por que usar isso? Né? Por que essa caixinha me ajuda a pensar um pouco também a participação e os conceitos hoje em dia? Né? Primeiro, você tem toda uma discussão lá sobre representação. Então, ou ela não encaixa, porque ela tem padrões normativos muito altos, ou então não é representação, é participação, ou, né, o texto do Adrian e da Thelma Roller recente, que saiu agora, acho que esse ano, que chama Espartilho Conceitual, um texto muito interessante, que eles vão dizer o seguinte: o problema dos dois conceitos, participação e representação, é que eles colocam 2 extremos. Tem algo aqui no meio, nessas dinâmicas, que não se classificam necessariamente como representação, porque você tem exigências normativas para ter representação. E aí eles vão para a ideia que, na verdade, é uma ideia de intermediação que já tinha sido desenvolvida, né, no livro dele com a Gisela e com a Valéria, né, um livro sobre intermediação, né, que muitas das vezes o que a gente está olhando nem é processo de representação, mas é alguém, e aí quem faz análise de redes, né, que está no meio e que conecta demandas de um grupo em relação ao representante. E aí eu botei exemplo aqui da CUFA, né? Essa aqui é a foto da CUFA atuando na pandemia, distribuindo alimentos, muitas vezes agindo como intermediário entre a favela e o mercado, que a CUFA faz muito isso.
inclusive fazer propaganda, que amanhã tem uma defesa de tese de doutorado de uma aluna minha que estudou justamente isso, a relação com o mercado da CUFA, né? Mas aí a CUFA ali atua como intermediário, e aí o Conselho de Intermediação faz sentido quando ele só faz algo para obter algo. Mas aí eu me pergunto, será que a gente precisa realmente de um outro conceito de intermediação? Porque o representante também age para obter algo, né? E alguns atores apenas se colocam realmente como intermediários, né, entre um extremo e outro. Outros atores, além da intermediação, eles próprios se colocam no papel de falar pelos ausentes ou construir os representados. E aí eu não tenho um demandando e o outro que eu vou lá e peço. Eu tenho o representante tentando criar essa ausência, de alguma maneira. E aí eu acho que esse debate que eu estava fazendo dos sentidos nos ajuda a pensar que, primeiro, né, se representação também não é só eleições, é possível interpretar diferentes ações também por diferentes... Representação significa várias coisas. Eu estou recuperando esses dois outros sentidos, né? E aí eu brinco que eu saí da colonização anglo-americana para a colonização europeia, né? Tem que tentar entender o que os latinos pensam sobre isso, porque eu saí de um colonizador para outro, mas o fato é que a teoria da representação eleitoral, o que ela faz? Ela junta dois momentos. Pela autorização, eu constituo o representante e o representado. Então, se eu entendo que representante e representado são as duas pontas da equação, se eu quero ver representação, e relação entre eles é importante, eu posso pensar que, às vezes, essas coisas não se dão ao mesmo tempo. Então, o conselheiro ele não foi eleito, mas isso não quer dizer que ele não haja em nome de um grupo que não elegeu ele. Se isso é democrático ou não é uma pergunta de pesquisa. É uma pergunta que a gente precisa fazer e analisar essa relação, né? E aí, se vocês me perguntarem assim, você falou e não deu o conselho de representação. Que é ainda difícil para mim, mas que, para mim, o representante, se eu usar essas três linguagens, ele é aquele que age por alguém, mas ele é também aquele que age como um deles. E aí eu posso incluir a ideia de encarnação, de representação descritiva, né? Ou aquele que exibe uma presença, que, às vezes, isso vai gerar decisão política vinculante ou não, isso é uma consequência. Mas do ato de representação, ele nasce de diferentes formas. Então, como é que né, e aí para finalizar essa última parte, como é que eu olho para isso na contemporaneidade? Por que esses sentidos, para mim, me ajudaram a compreender alguns fenômenos políticos recentes, que aí você olha e fala assim, o que faz com que o povo se identifique, né, ou se sinta representado por um Bolsonaro ou por um Lula? É o voto. É isso que gera a relação representante-representado, né? Então, se eu penso que, ao invés de pensar que a representação é ou não é, porque tem eleição, ou é participação ou é representação, o que me chama a atenção é que essa lente, se eu olhando por essa lente de que representação são diferentes sentidos, eu posso ver justaposição de dinâmicas políticas. Eu não estou dizendo que acabou a participação, tá? Eu estou dizendo que os símbolos, eles constroem representantes e representados. E eles contribuem para que os indivíduos reflitam, mudam de opiniões, avaliem os representantes políticos. Então, o símbolo pode ser autoritário, mas pode não ser autoritário. Ou os símbolos podem ser eles mesmos expressão de representação política, né? Essa pulseirinha do abençoado aí não foi colocada à toa, né? A caneta Bic ali, a gente sabe que foi a caneta Bic que escreveu o decreto 9759, destruindo os conselhos. E essa foto do Lula, nada mais do que representação simbólica, acho que a foto fala por si, né? Tem ali, e aí você pode dizer, se isso se concretizou depois ou não, né? A gente pode ter muita crítica a dizer ao Lula de que o governo também não consegue exprimir esse modelo de representação simbólica aí, né?
Mas, às vezes, a representação simbólica, ela é um ato, às vezes ela é um ato, ela se dá concomitante a essa representação mandato, né? Mas no momento em que ele está exibindo uma presença, exibindo determinadas causas, ele está propondo representar. A representação por encarnação, ela se expressa hoje na contemporaneidade de pelo menos 3 diferentes formas, né? Representação por encarnação é sinônimo para alguns autores de populismo, né? Quando a gente vê a definição de populismo, as 2 principais definições de populismo, populismo existe quando há uma divisão do mundo social, né, entre nós e eles, povo e elite, aí a gente vê, mas a ideia de que o líder encarna o povo, né? Isso é uma das características do populismo. Albinati fala isso, Rosa Valon, teorias de populismo fala essa ideia de encarnação, né? É um líder que encarna e se identifica com o povo. Essa foto aí, somos todos Bolsonaro, é a ideia de que o Bolsonaro encarna nós. É o nós dele, da bandeira do Brasil, mas é um nós, que tem o eles e o nós, né? O que está fora e o que está dentro. Mas tem uma construção de um povo aqui. Essa é uma maneira. A política de encarnação, ela está, por exemplo, na ideia de política da presença também, né? A ideia de que representar é agir como um deles. A representação que é construída pela similaridade, né? A ideia de representatividade que traz aí a teoria da representação descritiva. Mas a gente pode ver também esse significado de representação como encarnação em movimentos que estabelecem uma crítica radical à democracia representativa hoje. E aí eu estou falando desde os movimentos anti-austeridade, a La Seattle, Podemos, né, em que o mote deles era ninguém me representa, né? E a ideia de que ali eles eram um povo, que encarnavam o povo. Essa representação e encarnação, alguns vão dizer, ela é autoritária. Por quê? Pelo menos essa é a tese da Urbinat, porque a representação por encarnação, ela elimina a intermediação, né? Ou seja, é o líder que encarna o povo e não tem intermediários. É como se ele falasse a verdade. Outros autores têm estudado isso, por exemplo, do ponto de vista da sociedade civil. Esse autor aí, que é um autor francês, ele estuda, quem estuda associações comunitárias nos Estados Unidos. E ele vai dizer, se a gente pega as associações comunitárias, lideranças comunitárias de associações, o que elas são? Nada mais do que também moradores desses locais, também parte desse grupo, e eles representam por uma certa encarnação. Isso não quer dizer que eles não há possibilidade de controle desses atores, porque ele vai dizer, para se manter como líder, e líder aceito, e líder legítimo, esses líderes precisam mostrar um trabalho contínuo de que eles estão entregando coisas, né? E de que eles estão ouvindo a comunidade, de que eles estão ouvindo os representados. Então, a encarnação, ela não é, a priori, ausente de possibilidade de controle do representado, né? Alguns autores mais recentes estão dizendo. A ideia, então, de encarnação e simbolismo, ela é muito importante hoje, porque o que a gente tem visto é que, cada vez mais, a política, ela é uma política performática, né? No sentido de que as pessoas, há um reclamo por identidade política, há um reclamo por maior similaridade política. E a Urbinat vê isso do ponto de vista negativo, né, que é um artigo que ela chama a revolta contra os corpos intermediários, né, que ela chama isso da democracia representativa da live, que é essa foto aí que todo mundo já viu, né, do Congresso Nacional, que está assim, tá nem acontecendo no debate, eu estou preocupado com o que eu estou aqui passando nas redes sociais. E aí, o que a literatura tem mostrado é que não dá para varrer para debaixo do tapete a ideia, não, esse povo é autoritário, só está fazendo performance, está fazendo simbolismo, né, emotivo, quando, na verdade, é preciso reconhecer que esses reclamos por similaridade constroem vínculos políticos, que podem ser riscos para a democracia, mas podem não ser, né?
E aí, especialmente na época das mídias digitais, você tem um avanço dessa política performativa no campo da representação eleitoral, mas não só, no campo da sociedade civil, no campo da participação. Então, quando você olha, né, esse é o protesto Occupy, né, de 2008 lá dos Estados Unidos, muito se olhou para esses protestos anti-austeridade, também indignados na Espanha, se falava assim, ali é um movimento radical de participação de anti-representação. Porque realmente eles estão criticando a representação. Eles estão criticando um modelo de representação, que é o modelo de representação mandato. A elite financeira não representa, né? E eu não sei se vocês lembram, o mote do Occupy era nós somos 99%. Né? Ou seja, nós encarnamos o povo. Porque 1% é a elite financeira, o resto é o povo. Né? Então, e aqui é um exemplo do protesto É bom, alguém está falando aqui, os alunos eram crianças, eu nem lembro o que é Occupy. Outro dia eu falei em sala de aula, vocês lembram do protesto de junho? E os alunos, meu Deus, aí é demais, não lembrar do protesto de junho, a gente está ficando velho mesmo. E aí, mas esse é mais recente, dos coletes amarelos na França, tem um artigo analisando as claims de não representação do Samuel Rayard, que é um cara da França, muito interessante, que né, eu trabalhei num projeto, ele dizendo o seguinte, ali os coletes amarelos também diziam, não, aqui a gente é participação, não vai ter liderança, é horizontal, né, vocês tiveram a aula aí dos coletivos, ninguém representa, né, porque aqui nós somos a encarnação do povo. E aí isso vai dizer, tudo bem, aí a gente está falando de dinâmicas de protestos que não necessariamente são representação. Então, onde que eu separo o que é participação, o que é representação? E aí, uma coisa, eu estou seguindo um pouco essa apresentação desse artigo da BCP que eu falei, em que eu vou me questionar, tipo assim, então, a bendita fronteira, né? O que é participação, o que é representação. E aí, o que eu sugeri é que, na verdade, né, vocês estão vendo a imagem aí, isso não é uma luneta, é um caleidoscópio. A ideia é que a gente precisa adotar perspectivas um pouco mais caleidoscópicas das teorias, é que vai depender o ângulo que eu olho, ou como eu olho, porque essas dinâmicas políticas, para mim, muito mais dizer cravar, isso é participação, isso é representação, é mais pensar como é que essas dinâmicas muitas vezes se justapõem, em que espaços típicos, clássicos, por isso que eu dou exemplo do protesto, porque nada mais participativo do que um protesto, né? Às vezes geram dinâmicas que podem gerar representação. Né? Occupy Wall Street tem essa dinâmica aí de renovação do sistema político, mas alguns vão dizer o Occupy Wall Street deu no Bernie Sanders, no Partido Democrata, depois, do ponto de vista de renovação das estruturas partidárias. Então, antes de entrar nisso, eu queria dizer, então, como é que eu pego essa leitura de sentidos e trago para a participação? Como é que eu releio as IPs, não só por essa chave autorização versus accountability, tá? Mas também eu trago esses outros sentidos para interpretar essas formas de participação. Então, é claro que o Brasil ele vem desse hibridismo como Estado, que eu já falei, né? Ou seja, tem sistema. E eu acho que muito desse hibridismo vem porque a gente construiu no Brasil, ao mesmo tempo, sistemas de participação e representação. A gente lá né, nos países, lá no internacional, que já tinha democracia representativa há 200 anos, quando surge participação, ou representação da sociedade civil, surge como crítica a um sistema consolidado de representação. Aqui a gente está construindo as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, tem esse hibridismo para dentro do Estado, da sociedade civil. E aí a gente pode analisar a representação a partir dessa chave da autorização, ou seja, mais né, um artigo da Carla Almeida de 2015, ela vai dizer o seguinte, tá, a sociedade civil aí, o pessoal do conselho, eles representam e agem em nome de quem? Das organizações que elegeram ele, só, porque aí ali tem informação da vontade, ou de outras pessoas que são afetadas pelas suas políticas. Será que é possível pensar espaço para além das organizações ou espaço para a inclusão desse representado?
Lembrando que representação e democracia não são a mesma coisa, né? E aí, assim como representantes e representados se constituem para além da autorização. Então, eu acho assim, ao mesmo tempo que é muito claro que os atores coletivos nas IPs agem em nome, claro, das organizações que autorizaram eles, as suas ações afetam outras pessoas. E isso não impede que essas outras pessoas não sejam chamadas para o processo representativo. E aí cabe a gente, enquanto analista, estudar assim, o quanto os conselhos se abrem para a sociedade, se abrem para a comunidade, ouvem esse público que eles dizem falar ou não, representar ou não. Acho que é uma pergunta empírica de pesquisa. Mas eu posso olhar os conselhos também como um grupo que encarna um público ausente, né? Aí a foto do Conselho Nacional de Direitos das Mulheres, o Conselho LGBT, que sempre esteve ausente do poder político, das esferas de poder político. Eles exibem uma presença. Ou eu posso me perguntar né, se eles encarnam esse público ou não, ou olhar para essas IPs hoje de uma maneira diferente. Quem ou o que está sendo construído nesses espaços? Como eles constroem a política de saúde? Com ou sem o representado? Né? Porque, em última instância, se tem autorização ou não, o fato é que a representação democrática ela só se efetiva na participação. Ou seja, não é dicotomia, é relação. Né? Ou seja, a representação ela só se efetiva na participação do representado, se eu estou chamando de representação democrática. Né? A questão é que agora não é mais o status, é legítimo ou não, como diria o Rosa Valon. É eleito ou legítimo? Não eleito e legítimo. Está aí todas as pesquisas sobre responsabilidade eleitoral para dizer para a gente, né, a dificuldade de medir congruência entre povo e representante. Mas de avaliar o processo político como um todo. Eu acho que a pergunta como analista que a gente precisa se fazer é que tipo de manifestação permite e como a participação do representado. Seja nos conselhos, seja na esfera pública, seja nesses atores aí que supostamente dizem representar. E aí, por fim, último, tentar mobilizar um pouco o debate aí de vocês, como é que eu trago isso, né, esse olhar, do ponto de vista meio caleidoscópico, da representação para a participação, que não significa negar a face participativa, é claro, né, da ação do indivíduo, dos protestos, por aí vai. Mas, e além um pouco dessa separação entre teoria e empiria, né? Ou seja, se a gente for olhar, por exemplo, no campo dos movimentos sociais, pegando as pesquisas que a gente tem no INCT, quem estuda protestos, por exemplo, né? Protestos, eles sinalizam para partidos, criam partidos, geram repertórios eleitorais. Entender essas conexões, né? Ou seja, o que está sendo simbolizado, encarnado nos protestos, e o que isso produz no campo das instituições políticas. Em que momento o participar, e aí eu acho que isso aqui veio da conversa que eu tive com a Mônica essa semana, em que momento o participar, a ação presente, gera conexões para além do sujeito e de suas demandas individuais no futuro, na política. Né? E aí eu dou exemplo aqui, um texto do Tomás Gold, que estuda, por exemplo, como protestos na Argentina sinalizaram para os partidos uma insatisfação e gerou Macri na política na Argentina. Ou alguns estudos, como eu falei, já mostrando que o Occupy Wall Street, ao dizer que ali estava o povo encarnado, gerou um processo de renovação interna no Partido Democrata que deu no Bernie Sanders e agora deu lá no prefeito de Nova York. Aquilo ali vem de um processo de mobilização que gerou uma claim, uma reivindicação, né, que afetou de alguma maneira a instituição. E aí algumas pessoas estão dizendo como é que protestos mitigam ou melhoram ou contribuem para a crise da democracia, né? Tem um texto do Fabrino com a Letícia. No campo de movimentos sociais e eleições de partidos, que é um campo que eu tenho estudado, né? Você tem repertórios eleitorais, movimentos se tornando partidos. Movimentos entrando nas eleições e transferindo repertórios dos movimentos para dentro das instituições e mudando a representação.
né, que é o que eu tenho estudado nos mandatos coletivos, por exemplo, a ideia de representação, que eu estou chamando de representação como participação. Porque o movimento social, quando disputa a institucionalidade, ele quer mudar descritivamente, simbolicamente, institucionalmente a representação. Que efeitos isso tem? Então, a gente pode fazer isso a partir de perguntas da teoria da representação. Movimentos sociais e interação com o Estado, que aí a maioria da galera estuda, né, do pessoal estuda. Eu sempre falo isso com a Rebeca, né, a agenda do ativismo institucional no Estado, no Executivo. O problema da legitimidade, ele não está posto na agenda do ativismo institucional e da institucionalização. No sentido que, se sociedade civil e Estado se constituem mutuamente, e essa interação produz resultado na política, quais interações contribuem para a democracia, para a democratização do sistema político? Ou só porque ator social gerou institucionalização, gerou democracia? Né? Então, quem são os atores, o que defendem, como fazem a conexão com os ausentes? Em última instância, o problema da desigualdade na institucionalização. Né? Quem são os ausentes que estão sendo institucionalizados, quem não está, quem está de fora? A teoria da representação nos faz fazer essa pergunta. Quais efeitos da atividade representativa nos próprios movimentos? Para quem está estudando engajamento. No campo da participação institucional, por fim, faltam análises sobre como que a dimensão simbólica de encarnação dos conselheiros, que eu acredito que tenha, se expressa. Aprofundar a agenda de responsividade. Tem um texto de Ian Carreirão super interessante sobre responsividade eleitoral, que ele no final dá uma dica para a gente. Aí, galera que está estudando pluralização da representação, vocês não fazem isso. Então, assim, o que os conselheiros decidem? O que quer a população? Tem congruência política entre o que a população quer e os conselhos estão decidindo, né? Que tipo de responsividade conselhos geram, o IP geram, política simbólica de serviços, alocativa, para pegar um termo do Eulau. Como que os vínculos com IPs contribuem para o trânsito ao sistema partidário, né? Eu lembro que o Brian Ampla estuda um pouco isso. Então, por fim, gente, fim mesmo, é a última. Eu falei que eu ia falar antes, menos de 1h30, 1h23 já. Isso aqui, na verdade, eu só gostei da frase, eu não conheço o livro, mas fiquei curiosa para ler o livro. Já parou para pensar sobre o que você anda pensando? Então, acho que o mote um pouco dessa aula, brinquei que vocês querem convertê-los à teoria da representação, mas é só no sentido de que eu acho que as teorias da representação estão se perguntando sobre as condições, tipo de relações, arranjos institucionais que promovem mais democracia, relacionada a princípios de igualdade, inclusão e liberdade, especialmente considerando a tensa interação entre representantes e representados. Eu acho que esse olhar, como eu disse, é um caleidoscópio, depende do que vocês querem ver. Depende da pergunta de pesquisa, claro. Mas, a depender da pergunta de pesquisa, esse olhar, acho que ajuda a gente a pensar para os diferentes objetos que a gente aqui no NCT trabalha, né, da relação entre movimentos e Estado, principalmente, da relação entre sociedade civil, que fala por alguém, e quem é esse alguém, se ele está presente ou se ele está ausente. Então é isso, obrigada.